Salve! Salve meus ninjas! Galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão para a gente afiar o nosso machado, apertar os parafusos nessa nossa reta final rumo à nossa aprovação no exame de suficiência. Gente, a gente vai chegando nessa reta final, né? O coração fica mais acelerado, a gente fica mais ansioso, né? Naquela expectativa, será que eu vou passar? Será que eu não vou? E, gente, sabe, nessa reta final, o que eu quero dizer para vocês, assim, é pra gente fazer o melhor que a gente puder. Só isso. Sabe? Tem uma frase do Sri Ravi que ele diz assim, né? Você não está adiantado, você não está atrasado nem adiantado. Você está exatamente na hora certa. Então, assim, se você veio estudando de forma consistente até aqui, ótimo, beleza, né? Você tem uma grande probabilidade de passar na prova. Se você fez um estudo meia boca, né? Se não foi lá essas coisas todas, mas você está estudando de forma consistente agora, ok. Não adianta de querer chorar o leite derramado, né? Se você não fez, beleza. Se você não fez certo, paciência, né? O importante é que daqui para frente a gente possa fazer o melhor que a gente puder fazer. Então a grande questão é essa. E assim, não se culpe pelo fato de você não ter conseguido estudar da melhor forma possível e tal. Enfim, a gente tem outras prioridades também, né? Tem gente que trabalha, estuda, faz faculdade, tem que cuidar dos filhos, tem gente que acabou de ter neném, tá amamentando. Esses dias mesmo eu recebi a mensagem de um aluno dizendo que ganhou neném um mês antes do previsto, estava mandando mensagem para mim perguntando se durante a prova, se ela podia parar para poder amamentar. Enfim, cada um está vivendo um momento diferente da vida. A grande verdade é essa. A única coisa que eu quero que você pense é assim, eu estou fazendo o melhor que eu puder, porque, gente, no pior das hipóteses, se por acaso você vir a não passar, que eu de coração espero que você passe, né, de coração, de verdade mesmo, assim, essa é a minha torcida maior, mas se por acaso acontecer de não dar certo, o que eu quero que você entenda é o seguinte, assim, é que você vai ter aquela consciência tranquila que de assim, tipo, dentro das suas limitações, dentro daquilo que você podia fazer nesse momento, você fez, e esse é o mais importante. O pior de tudo é você chegar naquele dia da prova, você se omitiu por completo, você não fez nada, você foi lá para poder fazer a prova, e a gente fica naquele pensamento, né? E se eu tivesse feito um pouco mais, se eu tivesse estudado um pouco mais, se eu tivesse me dedicado mais, poxa, aquela questão, eu me lembro que eu vi aquele conteúdo, mas eu não lembro para poder acertar a questão, sabe? Aquele sentimento de remorso por omissão, de que você sabia que você podia ter feito e você não fez. Eu acho que esse é o pior sentimento que você poderia vir a ter no dia da prova. Mas se você está aqui estudando toda terça-feira comigo, se você está se dedicando, se empenhando e fazendo o melhor que você pode até acontecer de você não conseguir passar e está tudo bem. Mas pelo menos você está fazendo o melhor que você pode. E esse é o melhor de tudo, né? Essa é a parte mais importante. Então se você está realmente se comprometendo, fazendo o melhor que você pode dentro das suas limitações, coloca aqui para mim no chat, estou fazendo o melhor que eu posso. Pronto, isso é o mais importante para a gente, né? É a gente fazer sempre o melhor que a gente pode. E aí tem aquela frase também do cara, me fugiu o nome dele aqui agora, do Mário Sérgio Cortella. Eu sempre me confundo se é Cortella ou se é Portela. É Cortella, né, produção? Cortella. Pronto. Então, assim, ó, ele diz assim, ó, você está fazendo o seu melhor, não é o melhor dos mundos, é o seu melhor, nas condições em que você tem, até que você tenha condições melhores para poder fazer melhor ainda. Olha que legal, né? É uma frase que tem essa reflexão que eu estou passando para vocês, né? Porque às vezes a gente, eu vou começar a estudar quando eu tiver 3 horas para poder estudar, vou começar a estudar quando eu tiver uma mesa bonita para poder estudar, vou estudar quando eu tiver um notebook com acesso à internet. Cara, vamos fazer o melhor que puder, nas condições que a gente tem. Quando puder melhorar, ótimo, a gente melhora, mas vamos começar agora, né? Vamos fazer o melhor que a gente puder. E se você está caindo de paraquedas aqui agora, está assistindo essa aqui como se a sua primeira aula, coloca aí para mim, né, se é a sua primeira vez que você está assistindo uma aula aqui com a gente, bota aí no chat. Ou se você já vem me acompanhando de longa data, né? Se você vem me acompanhando de longa data, coloca assim, ó, Ninja Pipoqueiro. Se você está assistindo aqui pela primeira vez, coloca a primeira vez no chat aí, que é para poder te conhecer um pouquinho melhor e saber como é que nós estamos nessa jornada juntos, beleza? Muito bom, galerinha. Nossa missão aqui agora é fazer mais uma revisão de conteúdo técnico para a nossa prova do CFC. Então vamos fazer mais um apanhado de questões aqui, separei mais alguns conteúdos que eu julgo como sendo importantes para a gente poder afiar aqui o nosso machado para poder se preparar bem para a prova. E qual é a tua missão, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo, se você não baixou ainda, você pode baixar, tem esse material que a gente está trabalhando aqui na aula, para você poder fazer o download da sua apostila, para a gente poder responder juntos aqui durante a aula. E aí, à medida que eu for respondendo as questões, eu vou fazendo uma revisão do conteúdo, mostrando para vocês o que tem de importante dentro da matéria,
para que a gente possa, de fato, afiar aí o machado e conseguir chegar aí ao nosso resultado da aprovação, que é o nosso objetivo maior, beleza? Então, se você já baixou a sua apostila, coloca baixei aqui nos comentários, para eu poder saber que está tudo ok aqui para a gente iniciar aqui a nossa aula. E lembrando, né, deixa logo o teu like no vídeo aí se você está gostando das nossas aulas. Compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova. Se inscreva no canal, assim você vai poder estar sempre, como é que eu vou te dizer, tá sempre atento, né, às notificações de quando as aulas vão acontecer. Toda terça-feira a gente está ao vivo aqui para poder entregar um conteúdo massa para vocês aqui, para a gente poder afiar o nosso machado aí, para chegar no nosso objetivo maior, que é conseguir a aprovação no exame de suficiência. E lembra que se a gente bater a nossa meta de like, né, mais lá para frente da aula eu vou falar sobre a questão da meta de like, mas se a gente bater a nossa meta de likes, eu libero para vocês o PDF com a resolução das questões que a gente está trabalhando juntos aqui, tá? Mas já vai deixando logo o like no vídeo aí, para poder já deixar tudo adiantado, digamos assim. Aí você vai se perguntar, tá, mas pra que essa história de like, né? Isso aí serve pra quê? Gente, o like só serve pra uma coisa, eu vou te explicar o que é. Quando o YouTube vê que o vídeo tem muito like, ele entende que esse vídeo é importante. E aí ele propaga, ele divulga esse vídeo para um número maior de pessoas. Então dessa forma eu consigo te ajudar a passar na prova e você me ajuda para que eu possa ajudar mais pessoas. Esse é o objetivo. Simplesmente é isso, tá? Então o like para mim ele serve para isso, para poder a gente conseguir divulgar o vídeo para mais pessoas, né? Assim a gente consiga botar mais alunos aprovados aí nessa prova do CFC. Combinado? Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá. Abra aí o seu material. Eu já estou com o meu aqui aberto também. E vamos aqui para as nossas questões aqui na nossa aula de hoje. Gente, essa primeira questão, que vai abordar o tema de classificação de contas, e aí já de antemão, você já sabe disso, né? Se você não sabe, eu vou explicar aqui agora para você. Classificação de contas é aquele tema batata, sempre cai na prova. Pode botar aí de 2 a 3 questões que cai de classificação de contas. É certeza, tá? Assim, historicamente falando, sempre cai classificação de contas na prova, não tem para onde fugir. Então vem comigo aqui, ó. Assinale a alternativa que indica o valor hipotético do patrimônio líquido da empresa, acerta sempre tudo o LTDA, em 31 de dezembro de 2019, após o encerramento do exercício, conforme o balancete a seguir demonstrado, né? Ele deu um balancete aqui, deu aqui as alternativas e vamos lá fazer as continhas, né? Se ele quer o total do patrimônio líquido, a gente vai ter que marcar tudo que for conta de PL, né? Então vamos lá. Ó. Estoque. Estoque é a conta de ativo circulante. Beleza. Fornecedores, Oswaldo. Fornecedor é a conta de passivo. Passivo o que, Oswaldo? Circulante. Reserva legal. Gente, aí vem reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência, reserva de incentivo fiscal, não importa. Todas as reservas, ambas são contas de patrimônio líquido. Então essa aqui a gente vai somar. Ó. Truco. Despesa. Opa, despesa é resultado. Gente, tem um detalhe importante que eu quero falar logo para vocês aqui, que é o seguinte. Ó. Cuidado nas questões que o examinador pedir PL na prova. Por que, Oswaldo? Porque quando o examinador pede PL na prova, a gente tem que lembrar que, além do PL, eu tenho que somar as contas de resultado. Ô, Oswaldo, por que eu tenho que somar as contas de resultado? Porque o resultado ele vem da receita e ele vem da despesa. Essa receita ou despesa, ela vai me gerar um lucro ou vai me gerar um prejuízo. Esse lucro ou prejuízo é o saldo da DRE. E o saldo da DRE vai ser transportado para onde? Para o PL. Para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Ô, Oswaldo, então quer dizer que o resultado afeta o patrimônio líquido? Resposta sim. Aí é onde está o grande detalhe. Mas, Oswaldo, na prova o examinador não falou nada, ele só disse que me deu o total do PL. Exatamente, aí é onde está a pegadinha. Anota. Por que, Oswaldo? Porque se o examinador pedir PL e tiver conta de resultado, o que você tem que fazer? Além das contas de patrimônio líquido, você vai ter que somar as contas de resultado. Aí tem 2 maldades que o examinador pode colocar lá no dia da prova. Primeiro, ou você vai somar as contas de PL, não vai ter uma alternativa para você poder marcar, que vai te fazer se desesperar na prova, né? Porque você não vai encontrar a resposta. Ou segundo, se o examinador for um pouquinho mais maldoso, ele pega lá a composição das contas de PL, bota uma alternativa na prova, você vai marcar lindamente achando que está correto, quando sai o gabarito, aí você vai tomar aquele susto. Né? Mas como assim? O que foi que eu errei aqui na questão? Você esqueceu de somar as contas de resultado. Beleza? Anotou a pegadinha aí? Então pronto. Vem para cá aqui para a gente poder tocar aqui o barco e continuar. Então, quando ele coloca a despesa aqui, ó, eu já sei de cara que esse cara aqui eu tenho que subtrair, ó. Máquinas e equipamentos está fora, né? Conta de ativo não circulante.
Contas a pagar é conta de passivo circulante, está fora. Ó, despesa com salário, né? Cuidado, despesa com salário é conta de resultado, a gente vai subtrair. Aplicação financeira a gente vai riscar, né? Porque é conta de ativo circulante, está fora. Capital social, opa, capital social é conta de PL, né? Esse aqui a gente vai somar. Aí vem, ó, custo da mercadoria vendida, conta de resultado, a gente vai subtrair. Reserva de lucro é conta de PL, a gente vai somar. Ó, receita financeira soma, despesa financeira subtrai. Financiamento é conta de passivo, tá fora. Duplicata a receber é conta de ativo, tá fora. Venda de mercadoria é a nossa receita, né? A gente vai somar. E banco conta movimento é a conta de ativo circulante, tá fora. Não entra na nossa composição. Pronto. Gente, nada à prova. Aqui eu tô fazendo bonitinho para vocês aqui, ó. Total do PL, total das receitas, total da despesa. Nada à prova, não precisa fazer bonitinho desse jeito. É só fazer o total aqui embaixo. Soma o que tiver que somar, subtrai o que tiver que subtrair. Um beijo, um abraço. Só isso. Aqui eu estou colocando só para poder ficar didático para você, tá? Ó, se eu pegar aqui as receitas e subtrair das despesas, né? Pegar o 106 com o 144, a gente vê que vai ter um prejuízo de 38 mil reais. Ó. O PL que a gente somou aqui, as contas de PL que nós temos, ó, que nós temos aqui de PL 10 mil, 90 mil e 20 mil. Ó. Somando tudo, a gente tem 120 mil reais de patrimônio líquido. Então, o que vai ser meu PL? O meu PL vai ser exatamente o valor do meu... A atualização, no caso, né? Que seria o valor dos 120 mil reais do PL, mas o prejuízo de 38 mil reais, ó. Menos 38 mil reais. Ó. Mais com menos dá menos, né? Então, fica 120 menos 38, que dá 82. Vamos só ver aqui a alternativa, ver se tem 120... Ó, 120, ó, não tem, tá vendo? Ó? Ele colocou 102 aqui, ó, mas 120 não tem. O examinador foi bonzinho na hora da prova, né? Mas ele poderia ter colocado. Então, a nossa alternativa aqui no item C de casa. Coloca aí para mim se você já acertou a primeira questão aí, para a gente poder ir vendo como é que você está aí em termos de resultado. Fechou? Beleza, beleza, beleza. Então, tá aí a primeira questão, foi para a conta, gabarito, item C. Maravilha. Vamos para a segunda questão, ó. Questãozinha de lançamento contábil também é um tema clássico para o examinador cobrar na prova, não tem como não cair uma questãozinha de lançamento contábil. O que eu tenho que saber aqui, Oswaldo? Lembra sempre da natureza da conta, né? Ó, ativo tem natureza devedora, então ele aumenta a débito e diminui a crédito. O passivo e o PL possuem natureza credora, então ele aumenta a crédito e diminui a débito. Você vai sempre se classificar pela natureza da conta, porque ele sempre vai aumentar na natureza da conta. A gente só tem que tomar cuidado com o que, Oswaldo? Com as contas que são ditas como sendo retificadoras, né? Porque a conta retificadora troca a natureza, né? Porque aí o ativo passaria a ter natureza credora. Então ele aumentaria a crédito e iria diminuir a débito, no caso, tá? Deixa eu só corrigir aqui, ó. Pronto. O ativo passaria a ter natureza credora. O passivo e o PL passaria a ter natureza devedora. Então, ele ia aumentar a débito e diminuir a crédito. Beleza. Quando a gente fala de receita e despesa, a receita e a despesa não tem para onde fugir, porque não tem exceção à regra, tá? A receita, ela é credora, então ela aumenta a crédito. E o resultado da despesa, no caso... a despesa é devedora, então ela aumenta a débito. Oswaldo, tem como eu diminuir a débito aqui, ó? Não. Tem como eu diminuir a crédito aqui, Oswaldo? A crédito? Não. Não tem esse lançamento contrário, o oposto na receita e despesa, tá? Receita só aumenta a crédito e despesa só aumenta a débito, tá? Oswaldo, mas se eu tiver uma devolução de venda, eu não tenho um débito na receita, eu não tenho um débito na receita, eu tenho um débito na despesa. Tem um débito de despesa com devolução de vendas. Percebe aí a diferença? Então você vai sempre trabalhar crédito e débito com receita e despesa dessa forma. Muito bom. Diante disso, vamos analisar aqui a segunda questão. Ela diz assim, ó. Em 31 de janeiro de 2017, uma sociedade empresária recebeu de cliente o valor de 10 mil reais a título de adiantamento de serviços a serem prestados durante o mês de fevereiro. Beleza. Ela recebeu 10 mil reais e foi um adiantamento. Beleza. Show de bola. No dia 28/2, a sociedade empresária concluiu os serviços e emitiu uma nota fiscal
de prestação de serviço no valor de 9.200. Na mesma data, devolveu ao cliente em dinheiro o valor de R$ 800. Considere apenas as informações apresentadas e, desconsiderando a incidência dos tributos, entre as opções apresentadas, indique o lançamento contábil realizado pela sociedade empresária que reflete o registro das transações ocorridas no dia 28/2. Ó. Gente, então presta atenção aqui, ó. Porque eu quero essa última transação aqui, ó. Então, primeiro aconteceu no dia 31 de janeiro o adiantamento. Então, quando aconteceu o adiantamento aqui, gente, ó, olha o que aconteceu, ó, só a título de conhecimento para vocês. Ó. Conhecimento não, porque na verdade isso aqui é importante para a gente resolver a questão. Quando eu recebi o dinheiro, eu debitei o banco. Ó. Eu debitei o banco pela entrada do recurso. E eu creditei o quê, Oswaldo? Eu creditei a conta de adiantamento de cliente. Oswaldo, como assim adiantamento de cliente? Adiantamento de cliente é conta de passivo, Oswaldo? Resposta sim. E aqui o banco, conta de ativo circulante, né? No valor de R$10.000 aqui, ó. Perceba, o adiantamento de cliente é o cliente me pagando antecipadamente por uma mercadoria ou um serviço que eu não entreguei ainda. Então eu posso reconhecer a receita nesse momento, Oswaldo? Não, porque a norma brasileira de contabilidade nos orienta de que só pode reconhecer a receita quando... Olha pra cá, presta atenção, solta o celular e olha pra cá, ó. Ei, tu acha que eu não tô te vendo aqui, é? Ah, aqui, ó meu betoco do zóio aqui, ó, olhando pra ti, presta atenção, ei. A norma brasileira, baixinho, vem pra cá, presta atenção. Na norma brasileira de contabilidade, ela diz que a gente só pode reconhecer a receita e a despesa quando há a transferência dos riscos e dos benefícios, ou seja, na hora que a mercadoria é entregue ou que o serviço é prestado, é que eu posso reconhecer a receita. Até lá, o que eu tenho com o cliente é o que, Oswaldo? Uma obrigação. Porque se eu recebi o dinheiro, eu não prestei o serviço, nem entreguei a mercadoria, eu tenho uma obrigação de atender o meu cliente. Ah, então por isso que a conta de passivo, Oswaldo? Exatamente. Vixe, Oswaldo, tô entendendo, que legal, muito bom. Então, gente, ó, esse aí foi um lançamento inicial. Só que é isso que o examinador quer na questão? Não. Ele quer o lançamento que aconteceu no mês seguinte, quando o serviço foi efetivamente prestado e a nota fiscal foi emitida. Então, veja, ó, agora que eu prestei o serviço para o cliente, ó, veja só, eu vou devolver para o cliente R$800. Por quê? Ó, eu não tinha recebido 10 mil. Só que, na verdade, o serviço que foi prestado foi de quanto? Ó? Foi de 9.200. Então, eu vou ter que devolver para o meu cliente R$800. Ô, Oswaldo, o ativo tem natureza devedora, né? Então, aumenta a débito e diminui a crédito. Então, eu vou diminuir o meu banco em R$800, que é o valor que eu vou devolver para o cliente. Então, olha para cá, ó. Gente, se eu vou ter que devolver o dinheiro para o cliente, eu posso debitar o banco aqui, ó? Debitar o caixa? Não posso. O item A já está errado de cara. Olha aqui o item B aqui, ó. Gente, vou debitar o banco. Eu posso debitar o banco? Não posso, porque eu estou devolvendo o dinheiro, não estou recebendo. Eu estou devolvendo, não estou recebendo. E olha aqui o item D também, ó. Debitando o banco. Gente, eu nem li a questão, eu nem fiz cálculo nenhum. E eu já sei que o item B é a nossa alternativa correta. Gente, toda questão de lançamento contábil, quem é meu aluno, que me acompanha já de longa data, sabe que a estratégia para responder lançamento contábil dá para fazer a questão assim, ó. Eu só fiz aquele lançamento inicial só para poder contextualizar, para você poder entender, né? E a gente está fazendo uma revisão, tentando ir um pouquinho mais a fundo. Mas na hora da prova, precisava fazer aquele lançamento inicial? Não. Eu fiz só para poder você contextualizar, tá? E aí, ó, já respondemos a questão sem nem fazer cálculo. Mas vamos lá, vamos responder agora do jeito cidadão. A gente fez do jeito ninja primeiro, né? Para poder, assim, ó, acertar a questão delícia no dia da prova. Vamos para o jeito cidadão agora. Pessoal, se eu vou ter que devolver R$800 para o meu cliente, eu vou ter que creditar o caixa ou o banco e não debitar. E se a nota fiscal foi emitida e o serviço foi prestado, agora eu tenho que reconhecer a receita. Crédito de receita de vendas. Por quanto, Oswaldo? 9.200, que foi o valor do serviço que foi prestado. R$800, que é o valor do caixa que foi devolvido. E, ó, eu não tinha creditado aqui em cima, ó, adiantamento de cliente, agora eu vou baixar isso porque minha obrigação foi baixada. Agora eu debito o adiantamento de cliente para poder fazer a baixa de R$10.000, ó, que foi o valor que foi recebido inicialmente. Pronto. Simples, fácil, prático, rápido, gostoso e nutritivo. Olha que delícia. Uma questão dessa na prova dá para acertar, dá não? Dá. Vem para cá.
Então tá aí, segunda questão, gabarito item B de bola. Acertou? Errou? Tava fácil, tava difícil? Coloca aí para mim nos comentários, vai me dizendo aí que eu quero ver como é que vocês estão aí pra gente poder ir afiando aqui os nossos machados aqui para poder chegar bem preparado na prova, né? Que maravilha, que beleza. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos para a nossa terceira questão da nossa aula de hoje. Aqui, ó. A Cia Pet Shop é uma empresa comercial que apresentava os seguintes dados no seu demonstrativo de resultado do exercício. Ele deu aqui um monte de dados e no final ele pergunta, ó, assinale a alternativa que apresenta o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social e o lucro líquido do exercício, ou seja, após, né, após a apuração dos impostos. Muito bom. Então vamos lá. Vamos calcular aqui para a gente poder ver o que nós temos de dado. A questão me deu uma receita bruta de R$123 mil. Tem um ICMS de 18%. Não teve outras deduções sobre a receita, além de um abatimento de 10.200. Beleza. Seu ICMS, que eu já falei. Seu custo foi de 33.220. Ok. As despesas financeiras foram de 7.800, de vendas 8.100 e administrativa de 2.500. Então tá aqui, ó, 7, 8.100 e 2.500. Muito bem. Além disso, teve receita financeira de 3.850 e a empresa teve outras receitas operacionais de 2.750. Aqui e aqui. Tudo bem. A alíquota de imposto de renda foi de 25% e da contribuição social de 9%. Beleza, então vamos lá. Vamos fazer aqui os cálculos aqui para a gente poder chegar num resultado, né? Ó, vou começar com a minha receita. Tive aqui uma receita de 123 mil, beleza? Eu tenho impostos aqui na casa de 18%, ó. 18% de 123 mil dá quanto? Dá 22 mil, né? 22.248, tá aqui ele aqui, ó. Quando eu pego a receita menos os impostos, vamos ver se tem algum abatimento aqui, alguma devolução de vendas, vendas canceladas aqui, ó, 10.200. Então tá aqui os 10.200, custo, despesa, ok. Então pronto, quando eu pego a receita e eu tiro aqui as minhas deduções, eu acho a minha receita líquida de vendas, ó, 91. Aí eu vou e tiro o custo da mercadoria vendida, que a questão colocou aqui, ó, 33 mil. Eu acho o valor do lucro bruto. Do lucro bruto eu vou e tiro as despesas que a empresa assim colocou, ó. O que eu tenho de despesa? 7.800, 2.500 e 2.500. E além disso eu tive outras receitas aqui também, ó. Então vou colocar todas elas para cá, ó. Show de bola. Feito isso, gente, ó, eu pego aqui o meu valor do resultado, tiro as despesas da operação da empresa, somo com as receitas que ela teve também, e a gente chega aqui nesse resultado de 46.132. Esse aqui é o resultado antes do imposto de renda, ó, que já é a nossa primeira opção aqui de marcar, ó. Quem já viu aqui de cara que a resposta já é o item B. Mas continuando aqui, ó, se eu aplicar o imposto de renda e a contribuição, que a questão diz que é 25,9, dá 34%. 34% em cima dos 132 mil reais, ó, dá igual a 15.684,88. E quando a gente subtrai, a gente chega aqui no valor do resultado de 30.447,12. Pronto, ó. Tá lá. Então aqui, 30.447,12. Resposta certa, item B de bola. Maravilha, maravilha. Tá aí, terceira questão foi para conta, gabarito item B de bola. E aí, gente? Uma questão envolvendo... Ó, perceba que às vezes o examinador mistura um pouquinho os conteúdos, né? Ele botou uma questão envolvendo o tema DRE, e ele colocou também um pouquinho de imposto de renda e contribuição social, né? Ele mexeu um pouquinho com a parte tributária também. Então ele foi em dois conceitos aqui. Cuidado na hora da prova, que ele também pode ir um pouquinho além, se ele quiser dificultar um pouco mais. Ele pode colocar, por exemplo, a parte das adições e das exclusões, né? Que ele poderia colocar receitas e despesas que não poderiam ser reconhecidas, né? Para efeito de base de cálculo do imposto de renda, porque a gente sabe que quando você monta um DRE, aquilo ali é o resultado contábil, né? Do resultado contábil você tem que achar o resultado fiscal. Acrescentando ou retirando, né, adicionando ou excluindo as receitas e despesas que não são aceitas segundo o regulamento do imposto de renda. Legal? Beleza. Vamos então para a nossa quarta questão aqui na nossa aula de hoje, uma questãozinha envolvendo o tema de fluxo de caixa, uma questão boa para cair na prova pra caramba, né? Fluxo de caixa sempre cai. Vamos a ela. No balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício em 31/12/2017, uma sociedade são apresentadas de uma sociedade
são apresentados a seguir. Ele deu aqui o balanço da empresa, né, 2017 e 2016. Informações adicionais. Sabe-se que a empresa pagou dividendos no exercício de 2017, no valor de 42.500, e que os classificou como atividade de financiamento. Ok. Para fim de elaboração do fluxo de caixa. O caixa da atividade operacional apresentado na demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto foi de quanto? Então vamos lá, está aqui a demonstração do resultado. Vamos montar como é que a gente faz esse passo a passo aqui, tá, gente? Primeiro passo, você vai lá na DRE e puxa o resultado que tiver lá, ó. Tá aqui ele, ó. 72.500. Segundo passo, você vai também lá na DRE e vai procurar receitas e despesas que não afetaram o caixa ou que não fazem parte da atividade operacional. Então a gente vai vir para cá, ó, depreciação, não afeta o caixa. Ganho com valorização de propriedade não faz parte da operação. E o resultado da equivalência patrimonial também não faz parte da atividade operacional da empresa. Muito bom. Então eu vou pegar esses três casos e colocar para cá, ó. Qual é a maldade que eu tenho que saber aqui, ó? Gente, toda vez que você estiver fazendo os ajustes sobre o lucro, você vai trocar o sinal. Trocar o sinal, sempre. Então aqui, ó, por exemplo, se a despesa aqui é negativa, então lá ela vai como? Positiva. Se o ganho é positivo, lá ele vai negativo. E aqui, se a receita é positiva, lá vai negativo. É só trocar o sinal. Então troca tudo para cá, ó. Aqui está positivo. Opa, aqui está positivo. O ganho que lá é positivo, aqui está negativo. E a receita que lá está positiva, aqui está negativa. Pronto. Beleza. Então tá aí o meu segundo passo. O terceiro passo, que é encontrar aqui o lucro ajustado, é exatamente você pegar o 72. Opa. É você pegar aqui os 72.500, ó, e subtrair desses garotões aqui, ó. Quanto é que dá isso aqui? Vamos fazer aqui uma continha rápida aqui, ó. 10.000 menos 59.500 menos 5.000. Então, eu tenho aqui menos 54.500. Se eu pego 54.500 com 72.500, eu chego exatamente no valor de 18.000 reais aqui, ó. Pronto. Beleza. Vamos então para o nosso quarto passo aqui agora. Oswaldo, o que é o quarto passo? É a gente ir lá na atividade operacional e pegar as contas e trazer para cá, ó. E aí o que eu vou fazer? O que eu tenho que lembrar? O ativo troca e o passivo e o PL mantém. Oswaldo, mantém o quê? O sinal. Então a gente vai lá, ó. O que eu tenho aqui no ativo que eu posso utilizar? Ó? Cliente, estoque, seguro, ativo não circulante não tem nada, fornecedor e imposto de renda. Pronto. Aqui as contas que nós vamos usar. Ó. Lembra que eu vou sempre utilizar do menor para o maior. E aí cuidado, gente, que a nossa leitura ela sempre da esquerda para a direita. Ó. Só que se eu vou pegar do menor ano para o maior, eu tenho que pegar de 2016 para 2017. A gente vai ter que ler o contrário aqui, ó. Então, ó, de 81 para 60 está diminuindo. Se está diminuindo, lá vai como? Lá vai aumentando. Então, eu vou aumentar o sinal lá. Então, eu pego 81 menos 60 e trago o resultado para cá, ó, positivo. Ó. Tá vendo? Beleza. O que mais? Estoque. Era 45, passou para 75, aumentou. Se aumentou, para lá vai como? Diminuindo. Pega a diferença de um para o outro. E o resultado vem para cá como? Negativo. Pronto. O que mais, Oswaldo? Aí eu venho para o seguro. O seguro era 0, passou para 5, aumentou. Se aumentou, lá vai diminuir. Então, boto 5.000 lá, ó, negativo. Beleza. E do outro lado tem a conta de fornecedores, né? Era 35, passou para 56, aumentou. Se aumentou aqui, aumenta lá também, porque mantém o sinal, né? Então, eu pego 35 menos 56, pego a diferença de um para o outro, e ele vem para cá positivo.
E por fim, mas não menos importante, o imposto de renda que era 18, passou para 23, aumentou. Se aumentou aqui, aumenta lá também, ó. Pronto. Beleza, show de bola. Aumentou aqui também. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Pego os 18 mil e somo com essa garotada aqui todinha. E eu chego no resultado de 30.500. 30.500, gabarito, item D de dado. Gente, dá para acertar qualquer questão de fluxo de caixa com essa sistemática? Dá. É só seguir nesse passo a passo. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. É só você seguir esse passo a passo aqui que você vai acertar qualquer questão no dia da sua prova. Só siga esse passo a passo. E te digo mais, fluxo de caixa é sempre uma questão boa para poder cair na prova. Não dá para você abrir o olho e dizer assim, meu Deus, quer o fluxo de caixa agora, porque sempre cai. Sempre cai uma questãozinha de fluxo de caixa lá no dia da prova, não tem para onde você fugir, não tem para onde você correr, não tem o que você fazer. Vai cair uma questão de fluxo de caixa. E se você seguir esse passo a passo que eu estou te mostrando aqui agora, não tem o perigo de você errar uma questão de classificação, não, né? De fluxo de caixa lá no dia da prova. A não ser que você diga assim, rapaz, Oswaldo, a aula do professor Oswaldo é tão legal, mas tão legal, eu estou gostando tanto de assistir a aula do professor Oswaldo, que olha, eu vou dizer, eu vou reprovar de propósito para poder estudar com ele de novo no próximo semestre. Eu digo, não faça isso. Estude comigo outras coisas, outros cursos, mas não para a prova do exame de suficiência. O que eu mais quero é poder ver o teu nome na lista de aprovados. Então eu quero poder comemorar contigo lá na frente. Eu quero ver aquele textão assim, ó, aquela lapada lá no Instagram, você mandando um texto para mim desse tamanho, contando para mim a tua história, a superação que você passou, as dificuldades que você teve. E aí você colocando lá em caixa alta, lá dizendo que foi aprovado, print lá com o teu nome na lista de aprovado. Eu quero ver isso. Eu quero te ver aprovado no exame de suficiência. E depois a gente pode estudar outras coisas, né? Outros cursos que a gente tem, que você pode fazer também com a gente. Mas mesmo que você goste da minha aula, passe na prova e a gente vai estudar outras coisas. Combinado? Eu quero ver você virando a página e a gente estudando junto outras coisas. Combinado, galerinha? Você está combinado e você vai passar na prova do exame de suficiência, coloca para mim no chat aí, combinado. Combinado, que é para a gente poder aí chegar aí o nosso resultado da aprovação. Pois bem, muito bom. Respondemos aqui a questão de número 4, né? O gabarito foi o item D. Vamos então para a nossa questão de número 5. Vamos a ela. Uma questãozinha de estoque, né? Uma questão boa para poder cair na prova. E a questão diz assim para a gente. Ó. Uma loja que vende apenas um tipo de estojo possui um contrato com um fornecedor, segundo o qual ela não precisa pagar frete caso a compra seja em uma quantidade superior a 30 unidades. Se a compra for de até 30 unidades, aí o frete vai para o valor de R$100. Beleza. No dia 1/6/2018, o estoque da loja era formado por 10 unidades de estojo e estava avaliado a R$130. Muito bem. Ele deu aqui uma série de movimentações e no final ele pergunta: assinale a opção que indica o lucro bruto da loja em 31/6/2018, considerando que ela utiliza para avaliar os seus estoques o custo médio ponderado móvel. Beleza, show de bola, vamos para a média ponderada. Vamos nessa. Gente, comecei o meu estoque com 10 unidades, isso estava avaliado a R$130, então 130 dividido por 10 dá 13, né? Então tem um custo médio de R$13. Beleza. Aí eu fui lá e fiz a primeira compra, né? Comprei 20 unidades e paguei R$14. Opa! Gente, olha aqui o detalhe. A questão está dizendo que se eu comprar mais de 30 unidades, eu não pago frete, né? Então, nesse caso aqui, ó, que eu comprei 20 unidades e eu paguei R$14, eu vou ter que acrescentar os R$100 do frete, né? Porque foi menos de 30 unidades. Beleza. Então, 20 vezes 14 mais 10 dá 380. 380 dividido por 20 dá 20,50. Tá aí meu custo unitário. Beleza. Show de bolas, show de bolas. Ó, gente, como aqui eu vou fazer uma venda, eu vou ter que consolidar aqui meu estoque, ó, porque eu estou trabalhando com média ponderada. Então, 10 mais 20 dá 30. 130 com 380 dá 510. 510 dividido por 30 dá 17. Eu vou trabalhar com custo médio de 17, ó. Como é que eu sei isso, Oswaldo? Porque agora eu vou trabalhar com a venda, ó. Sempre que eu trabalhar a venda, eu tenho que fazer a unificação do estoque. Então, tenho 15 unidades que foi vendido por R$40.
que eu faço com esses R$40? Por enquanto eu não faço nada. Porque na ficha de controle de estoque, eu vou pegar os R$15 aqui, ó, as 15 unidades, e vou baixar por 17, ó. Então 15 vezes 17 dá 255. Beleza. Aí eu fui lá e fiz uma próxima compra, ó, 35 unidades a R$22, ó. 35 unidades a R$22 dá R$770. Beleza. Como eu vou fazer aqui uma nova venda agora, eu vou consolidar o estoque de novo, ó. Veja, eu tinha 30 unidades, eu vendi 15, comprei 30, fiquei com um saldo de 50. Eu tinha 510, baixei 255 e somei mais 770. Fiquei com 1.025 de estoque. 1.025 dividido por 50 dá um custo médio de 20,50. Beleza, show de bola. Vamos lá, ó. Fiz uma venda de 20 unidades a R$42. O que eu faço com esses R$42, Oswaldo? Por enquanto nada, porque eu estou trabalhando ficha de controle de estoque. Vamos lá, ó. Pego as 20, vou ativar o custo de 20,50, que dá 410. Ó. Beleza. O que a questão quer da gente? Ó? Ela quer assinar a alternativa que indica o lucro bruto dessa loja. Beleza. Gente, não precisava nem calcular o saldo do estoque aqui, tá? Ó. Só estou deixando aqui o saldo do estoque a título de conhecimento, porque afinal pode ser uma questão de prova, tá? Então 20 menos 50 menos 20 dá 30. 1.050 menos 410 dá 615. 615 dividido por 30 dá 20,50. Pronto. Então ele poderia perguntar na prova para a gente, por exemplo, quanto foi o saldo de estoque e quanto isso representa em reais. Ó. Poderia ser uma pergunta de prova aqui, ó. E quanto foi o custo médio final. Então aqui tem 3 perguntas que o examinador poderia fazer no dia da prova, mas não é isso que ele quer. Ele quer o valor do lucro. Então nessa transação, como eu tive 2 vendas, ó, aqui é a minha primeira venda e aqui é a minha segunda venda, 255 com 410 dá 665. Esse é o valor do meu custo. Só que eu não quero o custo, Oswaldo, eu quero o lucro, beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as vendas, ó. Eu fiz 15 vendas a R$40 e eu fiz 20 vendas a R$42. Ó. Então, a gente vai pegar aqui, ó, e achar quanto é que foi o meu valor de receita. Dá 1.440. Então, eu pego 1.440, subtraio do valor do meu CMV e eu chego no lucro de R$775. Gabarito item D de doido, né? Doido para ser aprovado. Olha aí que beleza, né? Show de bola. Tá aí questão de número 5, gabarito item D. D de dado, né? Maravilha, show de bola. Tá aí questão 5. Coloca aí para mim no chat quantas questões você acertou até agora, para a gente poder ir vendo aí como é que tá o seu resultado no final. Vamos lá. Gente, entrando aqui agora numa questão que envolve o tema de auditoria. Olha só. Um serviço de auditoria sobre a administração do sistema de informação usado pela área da contabilidade acabou de ser executado em uma empresa entregando para a entidade auditada os papéis de auditoria, sem o parecer do auditor, o qual não se sentiu confortável para emitir a opinião em função de achados não conclusivos sobre a qualidade da informação contábil. Essa atitude, o auditor não respeita as normas de auditoria estabelecidas pela NBC. Sobre o auditor deve ser emitido o quê? Gente, o auditor ele vai emitir uma opinião não modificada, ou ele pode emitir uma opinião modificada. Essa opinião modificada vai ser com ressalva. Ela pode ser com abstenção de opinião, como pode ser uma opinião adversa. Adverso. Pronto. Essas são as modalidades de opinião. Beleza. E aí é o seguinte, ó. Se o auditor... Aí eu tenho que guardar 4 palavras-chave, ó. Apropriada, suficiente, relevante e generalizada. Essas são as 4 palavras-chave que o examinador vai cobrar de você lá no dia da sua prova. O que eu preciso saber
que eu preciso saber aqui para poder acertar a questão lá no dia da minha prova? Vamos lá. Ó. Se o auditor foi lá, ele encontrou a evidência de auditoria apropriada e suficiente, e eu não encontrei nenhuma distorção que seja relevante ou generalizada, então eu tenho uma opinião não modificada. Agora, se eu fui lá e encontrei a evidência de auditoria apropriada e suficiente, tinha uma distorção, ela era relevante, ó, mas não era generalizada, opinião com ressalva. E o auditor foi lá, ele não encontrou a evidência de auditoria apropriada e suficiente, ó, e a ausência dessa informação é relevante e generalizada. Então tem uma opinião com abstenção. E se o auditor foi lá, ele encontrou a evidência de auditoria apropriada e suficiente, ele encontrou distorções, eram relevantes e generalizadas. Ó. Então tem uma opinião adversa. Então nesse caso, se ele não encontrou informações que seriam úteis para a sua tomada de decisão, e essas informações são relevantes, né? Vamos lá. Ó. Entretanto, a entidade auditada, os papéis de trabalho, sem um parecer do auditor, o qual não se sentiu confortável para emitir uma opinião em função dos seus achados não conclusivos, ó, sobre a qualidade da informação contábil. Gente, se eu fui lá e eu não encontrei a evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre as informações, ó, então aqui só pode ser uma opinião com abstenção. Então, se ele não emitiu o relatório de auditoria, ele fez errado, ele tinha que emitir o relatório, só que é opinião com abstenção. Simples assim, ó. Questão de número 6, gabarito item C de casa. Vamos lá, ó. Tá aí o esqueminha que eu deixei para vocês aqui, o desenho também. Maravilha, vamos lá. Questão de número 7, entrando agora na parte de perícia. Ó, no novo Código do Processo Civil, na Lei 13.105 de 2015, instituiu a regra para a elaboração do laudo pericial, que estão definidos no artigo 473, e nesse diploma legal. Dessa forma, a estrutura do laudo pericial deve contemplar o quê? Gente, é uma questão mais escrotinha essa daqui, né? Não é para menos, porque é uma questão para perito contábil, né? Então é uma questão mais específica, e aí assim, não tem muita coisa para fazer, você tem que saber efetivamente, né? Então tem que ter o que lá? O exposto do objeto da perícia, que é o trabalho que vai ser feito em cima de quê? Isso aqui é importante que tu saiba. Aí tem uma análise técnica ou científica realizada pelo perito, né? Ele vai analisar o exposto do caso. A indicação do método que foi utilizado, né? Os procedimentos que foram aplicados para poder chegar à conclusão do trabalho pericial. E uma resposta uma resposta conclusiva para todos os quesitos, né? Com a opinião do perito sobre o caso que foi analisado. Então é isso que precisa ter lá no laudo do perito. Muito bem. Então, gabarito da questão de número 7, item D de dado, né? D de dado. E eu deixei para vocês aqui, pessoal, ó, a indicação dos dados que precisam ter lá na nossa questão. E, pessoal, como é que tá aí os nossos likes aqui no nosso vídeo, hein? Galerinha, vamos lá. Deixa o like no vídeo, dá uma olhadinha no chat, né? A gente vai colocar lá para vocês qual vai ser a nossa meta de like para nossa aula. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Quanto mais like você der no vídeo, melhor, porque eu vou poder te ajudar e você vai poder me ajudar para que eu possa ajudar ainda mais pessoas aí a conseguir o tão sonhado resultado da aprovação no exame de suficiência. Então deixa o like, bota o like, deixa o like aí no vídeo aí. Ó, gente, ó, vamos lá. Deixa de ser pão duro de like, né? Porque não vai te custar nenhum real para você deixar o seu like no vídeo, mas o conteúdo que eu estou te entregando aqui, com toda certeza absoluta, vai contribuir para o teu resultado da tua aprovação. Então deixa o teu like aí no vídeo, não seja pão duro de like, né? Senta o dedo no like aí para você poder contribuir para que esse vídeo aí possa ser para que o YouTube possa divulgar esse vídeo aí para mais pessoas. Assim eu te ajudo e você me ajuda para que eu possa ajudar ainda mais pessoas a chegar ao tão sonhado resultado da aprovação. Já deu o seu like no vídeo? Coloca aí para mim no chat aí, deixa eu ver. Se você já deixou seu like, coloca assim, ó, já dei meu like. Bota aí no chat aí para poder ver que você está, né, contribuindo com o like no vídeo. Legal? Muito bom, show de bola. Muito bem, então questão de número 7 foi para a conta. Vamos então para a nossa questão de número 8, envolvendo agora a parte de custeio por absorção, né? Tema bom também para poder cair na prova. A Companhia Industrial SA fabrica um único produto em um determinado mês, com a produção de 2.000 unidades, para revenda incorreu nos seguintes gastos. Ele deu aqui na composição dos gastos e a questão pergunta.
No início do mês não havia estoque de produtos acabados e toda a produção foi iniciada e terminada durante o mês, sabendo-se que somente 60% dos produtos fabricados foram vendidos. O custo da venda desses produtos pelo custeio para absorção é igual a quanto? Beleza. Então a gente vai achar a composição do custo total e 60% desse custo é o que foi vendido, vai ser a nossa alternativa correta, né? Então vamos lá. Vamos analisar aqui o que é custo, o que é despesa, vamos deixar tudo classificado bem bonitinho aqui para a gente poder arrebentar com essa questão. Ó, matéria-prima consumida é custo direto, beleza? Mão de obra direta também. Energia elétrica da fábrica, ó, se é da fábrica é custo indireto. Salário do pessoal de vendas e administrativo, não é da fábrica, né? Opa, Oswaldo, se não é da fábrica, então eu vou dizer que isso aqui é despesa, né? É despesa. Show de bola, show de bola. Maravilha. O seguro da instalação fabril é custo indireto. O seguro do prédio é despesa. A depreciação dos equipamentos fabris e de mobiliários é custo indireto. Depreciação do mobiliário administrativo é despesa. E o salário dos vendedores também despesa. Beleza, show de bola. Muito bom. Então, vamos lá, para a gente poder pegar aqui a nossa composição. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, ó, é que a produção foi de 2.000 unidades, né? Ó. Então, vamos trabalhar inicialmente com 2.000 unidades, que foi a produção total. Porém, 60% é o que foi vendido. Então, foi vendido 1.200 unidades. Beleza, show de bola. Então, vamos aqui para os nossos custos direto e nosso custo indireto. Vamos pegar aqui e fazer aqui as marcações aqui para a gente ver, ó. Custo direto e só, né? Só tem eles dois de custo direto. Beleza. Então tem R$72 mil de custo direto. Gente, o custo direto foi para produzir quantas unidades? Ó? 2.000. Então se eu pegar 72 mil e dividir por 2.000, eu tenho 36 de custo direto. Beleza. Já no caso do custo indireto, o que eu tenho de custo indireto aqui? Ó? Vamos lá. Vou botar de verdinho aqui, ó. Eita, peraí que ficou muito escuro, né? Deixa eu ver se tem um verde mais claro aqui, pessoal. Tem não. Deixa eu botar de laranja, né? Vai. Eu tenho 30 mil aqui, eu tenho 20 mil aqui, e eu tenho 8 mil aqui, ó. 28. Aqui é o 30, né? Ficou faltando um 3 aqui na frente, né, gente? 30, 28, né? Beleza. 58 mil reais. Ok. 58 mil reais foi meu custo indireto para produzir 2.000 unidades. Ou seja, eu tenho 29 reais de custo unitário. Tudo bem. Então, se eu pegar aqui, ó, meu custo total unitário foi de quanto? 36 com 29, que dá quanto? 65. Ora, 65 é meu custo unitário, né, Oswaldo? Exato. Ei, mas eu vendi quantas unidades? 1.200. Então, vou pegar esse cara e multiplicar por 1.200, ó. 1.200 vezes 65 dá quanto? 78 mil reais. E aí aqui a nossa oitava questão, gabarito, item A de aprovados, né? Show de bola. Tá aí mais uma questãozinha respondida com sucesso para a gente fechar com chave de ouro mais uma aula de revisão com conteúdos focados para poder passar na prova. Gente, o que eu tenho a dizer para vocês aqui? Cada revisão que a gente faz, eu estou abordando conteúdos que eu entendo que sejam relevantes aí para a prova. Tá? O que você tem que fazer? Qual é a tua missão? Terminou a aula, passa o pente fino nessas questões. O que foi que você errou de cada questão? Porque assim, se a gente errar aqui hoje, tá ótimo, não tem problema. A gente não pode errar quando? Lá no dia da prova. Então o que você precisa fazer? Oswaldo, errei a questão. Qual foi a parte do conhecimento que ficou faltando? O que o Oswaldo explicou que eu não estava sabendo e que agora eu preciso saber? E aí você vai estudar com profundidade essa parte do conteúdo que você tiver errado. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que você passe na prova. Não é esse o nosso objetivo maior? Né? Passar na prova? Então seja forte aonde você é fraco. Daí a importância de estar respondendo questões, porque é a hora que a gente consegue perceber o que está faltando. Onde é que eu preciso melhorar? A questão de estar respondendo questões, fazendo simulados, respondendo baterias, é exatamente para isso. Encontrar onde é que estão teus pontos fracos. Olha para as questões, veja lá o que está faltando, aprenda com
com solidez aquela parte do conteúdo que você errou, para que você possa afiar o seu machado, né, e conseguir de fato colocar aí o teu nome na lista de aprovados, que é exatamente isso que a gente quer e é exatamente isso que você precisa fazer. E galerinha, então finalizamos por aqui mais um simulado, finalizamos por aqui mais uma bateria de revisão, não é nem um simulado, né, um mini simulado, digamos assim, né, com algumas questões apenas, né, mas para você poder aí se preparar, seguir firme nos estudos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal para você, que tenha sido proveitoso, que você tenha efetivamente aprendido. Se você aprendeu, né, se valeu a pena estar comigo aqui hoje, aqui, ó, coloca aqui para mim no chat, valeu a pena, eu estou evoluindo, coloca aí para mim no chat aí para poder ver que vocês estão efetivamente melhorando aí em termos de conteúdo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, né? Se tiver batido a meta, eu vou liberar para vocês aqui o PDF com a resolução das questões da nossa aula de hoje, para que você possa estudar ainda mais, aprender ainda mais e chegar afiado no dia da prova. Combinado? Então é isso aí, galerinha. Então finalizamos por hoje. Espero que tenha sido bacana para vocês. Um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e a gente se vê na nossa próxima aula de revisão. Tchau, tchau.